Amém, graça e paz a toda a igreja, um bom dia para todos, quero convidá-los a se colocarem de pé, vamos dar início a esse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar você, antes de lermos o texto bíblico, a fechar os seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua casa para Te adorar, para Te oferecer, Senhor, louvores, para derramarmos diante de Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, para clamarmos a Ti, ó Pai, por ajuda naquilo que nós precisamos, naquilo que nós ainda necessitamos, ó Pai, na nossa vida, na nossa caminhada. Seja conosco, Senhor, que nessa manhã nós tenhamos mais uma manhã de resposta do céu, de palavra de Deus, de ministração, ó Pai, que venham do Teu alto e sublime trono, Senhor. Seja uma manhã de revelação para as nossas vidas, porque nós precisamos, Deus, precisamos daquilo que flui de Ti para nós. A nossa vida está em Tuas mãos, ó Pai. Nós reconhecemos aqui nessa manhã a nossa pequenez, a nossa limitação, os pecados, ó Pai, que cometemos. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Nós Te pedimos, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, por tudo aquilo que fizemos que desagradou, Senhor, e que a Tua misericórdia venha nos envolver, ó Pai. Retire, remova do nosso coração tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo, ó Pai, pensamentos, sentimentos, medos, preocupações, que possam nos atrapalhar de sentir a Tua presença aqui nessa manhã. Nós oramos a Ti, ó Pai, com toda a humildade diante da Tua presença, nós oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 8, nós vamos fazer aqui a leitura desse Salmo do versículo 1 até o versículo 9, Salmo número 8, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 9, o texto, o título aqui na minha Bíblia está A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem, Salmo 8, versículo 1 até o versículo 9, a palavra do Senhor, ela tem a seguinte verdade para você e para mim nessa manhã: o Senhor, Senhor nosso, você pode repetir isso? O Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Seu nome em toda a terra, pois puseste no céu a Tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem? O que sou eu? O que somos nós, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés lhe puseste ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra, aleluia. Esse Deus, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus de outros, Ele não é um Deus de outros lugares, Ele é Senhor nosso, como diz na oração que Cristo nos ensinou. Ele é Pai e é Pai nosso, Ele é Pai nosso, Ele é comunhão conosco, e Ele está aqui nessa manhã para ouvir aquilo que sai da boca de cada um de nós. A palavra do Senhor diz aqui nesse salmo que Ele colocou força na boca dos pequeninos. O que é o homem para que dele se lembres? Esse é o nosso Deus. Não importa a fragilidade que há na sua vida,
não importa as limitações que você enfrenta, o nosso Deus tem colocado força em nossas bocas, em nossas vidas. Quero convidar você a mais uma vez fechar os seus olhos e termos mais uma palavra de oração. Vamos, baseado nessa palavra, invocar a presença de Deus, clamando a Ele que Ele possa derramar sobre nós aquilo que a palavra de Deus nos revelou aqui nessa manhã. Senhor, Pai nosso que estás no céu, Espírito Santo de Deus que está entre nós, nós invocamos a Tua presença aqui nesse lugar, nós invocamos a Tua presença, Senhor, nos lares, nas casas, cada pessoa que nos assiste nessa transmissão. Senhor, seja conosco, ó Pai, como diz aqui 2 vezes nesse salmo, o Senhor é Senhor nosso. Nós queremos, ó Pai, ser envolvidos pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua comunhão. Senhor, que nessa manhã nós possamos sentir, ó Pai, o Senhor entre nós, oferecer a Ti, Senhor, a nossa adoração. Nós oramos a Ti, ó Pai, entregando esse tempo. Abençoa, Senhor, a vida do Igor, abençoa, Senhor, a vida do Lucas, ó Pai, a vida do Tiago, do Isaac, a vida de todos aqueles, ó Pai, que estão envolvidos aqui nessa manhã. Que o Senhor possa, ó Pai, ser adorado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido a você a louvar o Senhor com alegria em nome de Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar.
nesse momento a fechar os seus olhos, colocar a sua mão no seu coração e orar ao Senhor nesse momento, pedindo para que Ele te leve além, te leve mais alto, mais profundo. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome és maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais na Tua unção, mais no Teu poder. Render a Ti adoração, derramar meu ser. Deseja toda manhã te imaginar é me inspirar. Estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome és maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais na Tua unção, mais no Teu poder. Mais no Teu poder. Glória a Deus. Senhor, esse é o nosso desejo, Pai. Conforme o Lucas ministrou aqui,
nós queremos ir no mais profundo, nós queremos ir mais alto, ó Pai, na Tua presença. Senhor, libera sobre nós aqui nessa manhã, ó Pai, mais do Teu poder. Libera sobre nós, ó Pai, mais do Teu renovo, mais da Tua revelação, Senhor. Nós queremos, ó Pai, Te buscar ainda mais. Nós queremos ter, ó Pai, ainda mais um desejo de estar na Tua presença, de poder, ó Pai, nos retirarmos da correria do dia a dia, parar um pouco e clamar mais de Ti, mais do Teu poder, mais do Teu amor, Senhor. Nós queremos buscar isso, nós queremos desejar isso, Senhor. Por isso, ó Pai, incendeia o nosso coração. Cuida, ó Pai, de nossas vidas e não permita, ó Pai, que haja abatimento espiritual em nós, ó Pai, mas que nós possamos Te desejar cada vez mais. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, Te pedindo, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, amados. Nesse momento nós vamos continuar adorando ao Senhor, agora entregando os nossos dízimos e ofertas. Você que vai ofertar nessa manhã, você que vai trazer seu dízimo até o altar do Senhor, eu quero convidar você a já tomar aí na sua mão a sua oferta, o dízimo, aquilo que você vai trazer para oferecer ao Senhor em adoração. Enquanto você vai separando aí, você não precisa abrir, mas eu gostaria de ler aqui um texto da palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 23, versículo 23 também. É um versículo bem pequeno, mas com uma palavra... Obrigado. Um versículo pequeno, mas com uma palavra poderosa para nós. Um princípio que nós não podemos abrir, irmão. Mateus 23, 23. A palavra do Senhor diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir também aquelas. Nós precisamos sempre, amados, que nós vamos ofertar, sempre que nós vamos viver esse momento, trazer à nossa memória também a nossa vida com Deus, a prática da justiça, da misericórdia, o caráter cristão. E eu gostaria de nesse momento estar orando com você, nesse momento que nós agradecemos a Deus pela semente que está em nossas mãos. Eu quero também orar pela nossa vida, pelo nosso caráter, pela nossa caminhada com Deus, que nós possamos ser um povo que não faz algo desprezando o outro, mas que nós possamos sempre colocar tudo no lugar que deve ocupar, amém? Vamos orar ao Senhor. Você que está com a sua oferta, você que está com o seu dízimo aqui nessa manhã, apresente ao Senhor e apresente também o seu coração. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nós lemos aqui, esse texto, ó Pai, que nos mostra algo muito importante. Os fariseus e escribas ofereciam o dízimo até mesmo das menores coisas, das menores plantas, das sementes, mas algo ainda faltava na vida deles, que era a vida, o caráter de Deus gerado neles, ó Pai. Nós não queremos ser encontrados nesse erro também. Nós não queremos, ó Pai, ter um caráter reprovado diante de Ti. Por isso te pedimos, Senhor, nos ensine a sermos fiéis a Ti, nas ofertas, nos dízimos, mas também, ó Pai, na justiça, na misericórdia e na fé, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, omitir nada, nós queremos ser fiéis a Ti em tudo. Toma, Senhor, a oferta financeira que vai ser colocada aqui, mas também a oferta de coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, essa é a nossa oração, amém e amém. Louvemos ao Senhor. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E Ele vem andando pelos montes. E Ele vem salvando
Bem, vou pedir para a Patrícia orar agradecendo a Deus pelas ofertas. Você pode se assentar, Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amados, antes de nós passarmos para a ministração da palavra do Senhor, preciso comunicar com vocês alguns avisos importantes. Lembrando que hoje à noite nós teremos uma convidada especial aqui conosco, pastora Ionala estará aqui conosco, é pastora da Igreja Metodista na Taquara, e ela vai estar ministrando a palavra do Senhor aqui no culto da noite. Quero motivá-los a estarem aqui para nós adorarmos ao Senhor e recebemos também da palavra ministrada através da vida da pastora Ionala. Ela chegou aqui na Igreja da Taquara também no ano passado, foi nossa contemporânea lá na Faculdade de Teologia, e eu tenho certeza que será uma bênção a palavra ministrada pela pastora aqui hoje à noite. E aproveitando também já para antecipar vocês, no domingo que vem nós também teremos um pastor convidado aqui conosco. Na parte da manhã eu vou ministrar a palavra, e no culto da noite o pastor Jonas, da Igreja Metodista em Vila Tiradentes, lá em São João do Meriti, vai estar trazendo a palavra do Senhor aqui também. Pastor Jonas é uma bênção, tenho certeza que nós vamos receber muito também através da vida dele. Então fica aí esses dois convites, hoje à noite pastora Ionala da Taquara, e na semana que vem pastor Jonas da Igreja de Vila Tiradentes, São João do Meriti, que a gente possa estar aí também para recepcionar esses irmãos queridos. E hoje à noite nós também teremos mais uma cantina. O Ricão pediu para estar avisando, vai ser vendido salgado, coxinha, se eu não estiver enganado, no valor de R$5, e também bolo de pote no valor de R$7. Valor que está sendo arrecadado para abençoar o ministério de intercessão, nos projetos. E o Ricão pediu para estar lembrando, ele falou: pastor, lembra lá que aceita cartão também, que semana passada eu esqueci de falar, o negócio está chique, Ricão então pediu para estar comunicando a vocês, amém? E antes de ir para a palavra, lembrando também, mês de março, nós estamos de volta com as nossas atividades, escola dominical, quinta profética, presencial, estaremos aqui na igreja recebendo instrução e adorando também a Deus, sentindo falta especialmente aí da quinta profética. Esses momentos são maravilhosos, né? E aí já fica também um convite. Domingo a nossa dinâmica será a seguinte: de manhã, de 9 às 10, escola dominical, e de 10 às 11, culto. À noite, 7 horas, normal. Quinta profética, 8 horas da noite na quinta-feira, vai ser gravada e vai ao ar na sexta-feira, provavelmente. Aí quem vai assistir online vai virar sexta profética, tá vendo? O dia que você assistir, coloca o dia profético na frente, que está na bênção. Então fica aí essa lembrança. Amados, vamos abrir então a Bíblia em Mateus capítulo 16. Hoje nós vamos dar sequência a essa série de mensagens que estamos sendo ministrados, Retiro com Deus. Na semana passada nós falamos sobre a voz de Deus e as muitas vozes deste mundo. Nós falamos sobre a importância da gente se retirar para ouvir a voz de Deus, por conta do barulho que nós estamos envolvidos com muitas influências, tentando chegar e alcançar o nosso coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês, nessa segunda mensagem, o tema: quem é Jesus na minha vida? Você que está anotando pode marcar aí, esse é o tema da mensagem dessa manhã: quem é Jesus na minha vida? E aí nós vamos ler aqui Mateus 16, versículo 13 até o versículo 16. Você que encontrou, se pudesse colocar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor com reverência, e que já na leitura o Senhor possa falar contigo em nome de Jesus. Mateus 16, versículo 13, isso aí.
Amém? A palavra do Senhor declara assim para nós: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Vamos ler o 17 também. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Amém. Somente até aqui. Permaneça de pé, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre nós nesse momento. Senhor, a tua palavra foi lida, os louvores foram cantados. Ó Pai, nesse momento nós te pedimos, seja conosco. Ó Pai, que a tua palavra seja revelada ao nosso coração. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já falou comigo, mas eu te peço nesse momento, ó Pai, que possa falar ainda mais ao teu povo. Fala também, ó Pai, aos nossos corações, no coração daqueles que estão nos assistindo, e que em nome de Jesus, todo atrapalho, toda distração, tudo aquilo, ó Pai, que possa nos atrapalhar de entender e receber a Tua palavra, seja lançado por terra em nome de Jesus, e que o Teu Espírito venha fluir com liberdade nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar e que Deus fale com você, em nome de Jesus. Tema então dessa mensagem: quem é Jesus em minha vida? Quem é Jesus em minha vida? Conforme nós falamos já nas duas últimas mensagens, na de introdução e na mensagem 1, Jesus pega os seus discípulos, sai da Galileia e vai para Cesareia de Filipe. E é curioso que quando a gente vai meditando nas palavras repetidamente, ela fica no nosso coração, né? Estava conversando aqui com a Andréia, mãe do Tiago, antes do culto começar, a Andréia falou bem assim comigo, né? Pastor, agora de manhã eu precisava vir para minha Cesareia de Filipe. Eu falei, glória a Deus, é isso aí. Precisamos nos retirar para encontrar o Senhor. E isso vai ficando no nosso coração. E nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre essa pergunta, na verdade duas, que Jesus faz para os discípulos naquele retiro e naquele momento. Se na primeira mensagem, na semana passada, nós falamos sobre você sair do ambiente onde tem muitas vozes, para ir para um ambiente onde só a voz de Deus tem lugar no seu coração, hoje nós chegamos no segundo estágio, que é o seguinte: a voz de Deus, ela é uma voz confrontadora e uma voz que alinha a nossa vida, porque nós estamos chegando diante da presença de um Deus que é perfeito, amém? Nosso Deus, ele é perfeito, ele é santo, e nós, coitado de nós, né? Como diz o Salmo 8, né? O que é o homem para que dele te lembres, né? Só a graça de Deus na nossa vida, e a gente chega diante de Deus com as nossas imperfeições, com os nossos problemas, e naturalmente a palavra de Deus, no primeiro momento, ela vai nos exortar. A palavra, ela sempre nos exorta de alguma forma, ela vai nos corrigir, e depois de corrigir, ela vai nos enviar no caminhar correto. Então, ela faz essa restauração. Mas antes de entrar nos versículos que lemos, eu quero destacar com você, e esse é o primeiro ponto dessa mensagem, você que marca, anote aí, primeiro ponto dessa mensagem: os diferentes grupos que existem. Os diferentes grupos que existem. Existem diferentes grupos, não só nos nossos dias de hoje, mas também existiam nos dias de Jesus. Vamos para a Galileia, vamos para o lugar do cotidiano. Na Galileia você tinha pelo menos 4 grupos ali que estavam no cotidiano de Jesus o tempo inteiro. O primeiro grupo são os admiradores. A palavra do Senhor vai nos mostrar em diversos momentos que Jesus caminhava pelas ruas e a multidão seguia ele. E nessa multidão nós vemos na palavra que tinha muita gente que era admirador.
E o que é um admirador? Um admirador é aquele que gosta de ver o espetáculo acontecendo, que gosta de ver o pão multiplicar, o milagre acontecer, as coisas acontecerem, quer saber da última do momento para depois conversar. Eu fico imaginando, William, depois do dia da cura da mulher do fluxo de sangue, o susto que foi aquele movimento, o pessoal chegando em casa à noite falando, né? Raquel, você não sabe da última. Estava lá acompanhando aquele Jesus lá e de repente uma mulher com fluxo de sangue tocou nele. Rapaz, todo mundo viu. Os admiradores, eles querem estar perto para ver o que está acontecendo e admirar na maior boa vontade. Não há algo de negativo nessa admiração deles, mas eles não têm vínculo, não têm compromisso, é apenas admiração distante. Um segundo grupo que existia também na Galileia eram os curiosos. Jesus passava e os admiradores estavam junto ali. E aí podemos até ajustar aquela musiquinha, né? Onde Jesus vai, os admiradores vão atrás, né? Eles vão acompanhando. Só que tinha curioso também. O curioso, ele não ia em todo momento atrás de Jesus. O curioso, a diferença é o seguinte: o admirador está indo. O curioso fica sabendo, Jesus vai passar aqui, eu vou lá ver. E aí ele chega e vai esperar Jesus passar. O primeiro exemplo que vem na nossa cabeça é Zaqueu, não é verdade? Zaqueu, ouvindo que Jesus ia passar, subiu numa árvore para ver o que ia acontecer ali. Um curioso. O curioso, ele também não tem vínculo, mas pontualmente ele para ver o que está acontecendo. Terceiro grupo que nós temos também na Galileia. Esse terceiro grupo, nós falamos até sobre ele semana passada, os opositores de Jesus. Os opositores estavam sempre em cima, na marcação individual o tempo inteiro, para saber o que Jesus estava fazendo, para poder acusá-lo de alguma coisa. Eram os fariseus, eram os escribas, os doutores da lei, pessoas que ficavam o tempo inteiro para pegar alguma coisa para falar de Jesus depois. Eram aqueles que mentiam também, falando que Jesus fazia tudo aquilo por conta de demônios e por aí vai. Os opositores de Cristo. E o quarto grupo, o quarto e último grupo, os discípulos. Os discípulos acompanhavam Jesus aonde ele ia, só que a diferença é: discípulo tem aliança, discípulo tem compromisso. Discípulo não está ali pelas obras que Jesus está fazendo, o discípulo não está ali pelo espetáculo, o discípulo está ali porque ele tem aliança com Jesus. O discípulo está ali porque ele ama Jesus. Esses são os quatro grupos que nós encontramos na Galileia. E nos nossos dias de hoje, quem são esses quatro grupos que continuam existindo? Os admiradores existem hoje também, no ano de 2020. São aqueles que estão, até mesmo dentro dos templos, estão nos congressos, nas campanhas, mas para ver o que está acontecendo, para admirar o mover de Deus, né? Aí de repente fica sabendo, né? Rapaz, você ficou sabendo que naquele culto lá, a irmãzinha entrega até o CPF do camarada, fala tudo da vida dele, eu vou lá ver. E aí vai lá, né? O admirador, né? Meu Deus, a irmã fulano de tal vai pregar, eu vou sentar lá, vamos ver se ela entrega algum manto aí para a minha vida aí. É um admirador, tá pelo espetáculo, né? E aí ele vai lá ver o que acontece. Ou de repente o admirador não é do reteté, ele é um pouco mais tradicional, e aí ele fica sabendo, não, lá naquela igreja tem um louvor gostoso. Eu lembro que uma vez meu pai contou um caos lá, ele ficou revoltado, meu pai sangue quente, né? Meu pai estava conversando com o irmão lá. A gente na época estava numa igreja pentecostal, meu pai estava ali naquele fogo, e aí o irmão chegou para ele e falou assim: Rogério, eu gosto de ir na igreja tal, sabe por quê? Porque na igreja tal tem um louvor tão gostoso, mas tão gostoso, que a gente senta no banco, a gente joga a cabeça para trás, a gente até dorme, o louvor é tão gostoso. Meu pai, rapaz, tu está indo para o culto para dormir? Só que ele vai para admirar o louvor, ele não tem um compromisso com Jesus, ele vai para admirar o louvor. Então a gente tem admiradores hoje também, assim como também tem o curioso. O curioso, ele não costuma ir, mas quando ele sabe que tem alguma coisa acontecendo, eu vou lá para ver o que está acontecendo esse negócio aí. Ele é pontual. Então ele vai lá, fica sabendo que amanhã vai vir a irmãzinha do CPF. Ele nunca vem, mas naquele dia ele vem, porque ele quer saber, ele quer ver a irmãzinha do CPF ali entregando o negócio. Ele quer ver se alguém fala para ele alguma coisa que interessa a ele. E os opositores existem também. Os opositores são aqueles que não gostam e detestam ouvir qualquer coisa a respeito de Jesus. Você fala que você é cristão, a casa caiu. Se você é funcionário de alguém que não gosta de cristão e descobre que tu é cristão, tu está no sal. De repente você está com alguém na família.
A pessoa não gosta de cristão, e aí você está saindo de casa, e aí já começa, né? Lá vai para a igreja de novo. Lá vai de novo dar dinheiro para pastor, lá vai de novo para ficar fazendo número lá vai para não sei o que lá, já vai de novo para a igreja. Aí quando ia para o forró, ninguém falava nada, né? Quando ia fazer besteira, ninguém falava nada. Mas detesta a fé. E a gente tem, inclusive, pessoas que são extremamente machucadas, e por isso são opositores. E por último, nós temos os discípulos. E discípulos nós estamos aqui, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, discípulos estão aí, graças a Deus, existem também. Esses não vão acabar não, só vai acabar quando Jesus levar daqui. Enquanto Jesus não voltar, tem discípulo nessa terra aqui. Discípulo tem compromisso, discípulo tem aliança. Discípulo, amados, eu gosto muito do texto de Mateus 10, que fala sobre um momento, agora eu não me lembro, deixa eu ver só se é Mateus ou se é João, eu confundo os dois, deixa eu ver aqui se é Mateus... Não é Mateus 10 não. Não é Mateus 10 não, acho que é João 10. Deixa eu só conferir aqui para não falar errado para vocês aqui. Só conferir. Não é João 10 não, eu vou achar depois e falo para vocês. Mas tem um texto na palavra do Senhor que logo após Jesus multiplicar os pães, a palavra diz que a multidão vai seguindo, porque, tem pão de graça, né? O melhor pão do mundo, e esse padeiro é fera, né? Ele pegou 5 pães e 2 peixes, fez lanche para todo mundo, eu vou atrás dele, eu vou seguir ele, porque tem comida de graça com esse Jesus aí, ele é bom demais, fala uns negócios gostosos de ouvir e dá pão. Só que aí chega um momento que Jesus, percebendo que as pessoas estavam atrás dele por causa do pão, ele vira e fala o seguinte: eu não vou dar o que vocês querem. A multidão toma um susto. E aí ele fala: vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram, vocês não estão aqui por causa da palavra que Deus está dizendo. Então, eu sou o pão da vida. Você quer pão? Eu sou o pão. Agora, se você quer pão físico, quer pão material, esse pão não tem. Então vocês podem procurar o que vocês quiserem. E diz a palavra que a multidão foi embora, ouviu aquela palavra, e a palavra é muito dura: eu vou embora para minha casa. Admirador não tem aliança, fica ali enquanto tem pão. Agora os discípulos não. Jesus vira para os 12 e ele diz para os 12 o seguinte: e vocês, ainda estão aqui? Essa fala de Jesus é tremenda, né? Vocês ainda estão aqui? Vocês não vão embora com eles não? Aí Pedro faz aquela declaração maravilhosa, que tem que ser a nossa declaração: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Discípulo está na aliança, está na palavra. Jesus, pode não ter pão, não tem problema não, mas tu tem palavra de vida eterna, então eu estou contigo, porque discípulo tem aliança, discípulo está ali pelo mestre. E na palavra que nós estamos meditando, quem são os homens que Jesus leva para Cesareia de Filipe? Os discípulos. Não tem admirador em Cesareia de Filipe, não tem curioso em Cesareia de Filipe, não tem opositor em Cesareia de Filipe. No lugar secreto tem discípulo. No lugar secreto, na intimidade, na revelação, no momento especial, quem está junto para receber é discípulo. E nós precisamos destacar isso nessa mensagem aí. A pergunta que eu faço para nós aqui nessa manhã e para você que nos assiste: diante desses 4 grupos, qual é o grupo que hoje você se identifica? Você tem caminhado hoje na fé por causa de Jesus, ou hoje você, fazendo uma avaliação, tem percebido que você já não tem feito mais o que faz por causa de Jesus? Sabe por quê? É muito fácil um discípulo se tornar um admirador. É muito fácil, porque a rotina, ela vai nos acostumando com aquilo que é sagrado, vai nos acostumando com o que é sobrenatural, e aí a gente passa a deixar de fazer o que fazemos por amor a Jesus. Eu já não vou mais para o templo por causa de Jesus, eu já não faço mais o que faço no ministério por causa de Jesus, eu vou porque eu tenho que ir, porque já está no automático, virou admirador. Quando a gente perde esse brilho nos olhos, fica perigoso. E aí eu pergunto para você nessa manhã: que grupo você é hoje? Admirador ou discípulo? Curioso ou discípulo? Opositor não, porque eu creio que não tem opositor aqui nessa manhã, mas você que nos assiste, será que você tem ódio por Jesus e por que você tem esse sentimento? Medite nisso e nós vamos avançar. Segundo ponto dessa mensagem: quem é Jesus? Uma pergunta. Primeiro ponto, nós destacamos aqui os grupos.
E nesse segundo ponto agora, uma pergunta: quem é Jesus? E aí eu quero ler com você versículos que lemos aqui agora, versículo 13 da palavra do Senhor em Mateus 16. Quem é Jesus? Vamos lá na palavra, versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros lá fora, os grupos lá fora, dizem que é o Filho do Homem? Quem eles dizem que é o Filho do Homem? Aí versículo 14, e eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. A grande questão aqui nesse ponto, amados, nesse segundo tópico dessa mensagem, é que a resposta que você vai dar, ela vai depender do grupo que você se encontra. Jesus primeiro pergunta para os discípulos o seguinte: quem os lá de fora falam que eu sou? Quem as pessoas lá fora dizem que é o Filho do Homem? E ele tem uma resposta aqui, e nisso eu quero muito a sua atenção. Vamos ler a resposta no versículo 14 de novo, olha só. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Aí eu pergunto para você, qual é a semelhança nessas respostas aqui? Elias era o quê? Profeta. Jeremias era o quê? Profeta. João Batista era o quê? O último dos profetas. E depois eles concluem dizendo: ou um outro profeta qualquer. Todo mundo lá fora entendia uma coisa: esse homem é um profeta. Só que tem um problema nessa resposta aqui. E esse é um problema que, por incrível que pareça, muitos, até dentro das igrejas, acabam tropeçando. Quando eles falam que Jesus é um profeta, eles estão dizendo o seguinte: quem era o profeta naquele tempo? Profeta era um homem, ou uma mulher, profetisa tem também, que recebe palavra de Deus para pregar. E aí o profeta então, Deus manda falar: olha, profeta, diz para o povo que eles estão em pecado, que é para sair dessa direção e ir para cá. O profeta vai então ao encontro do povo e diz assim: aqui não é o caminho que Deus tem para vocês, vão para lá. O profeta, ele aponta o caminho. O profeta é aquele que diz: olha, a salvação é para lá, a salvação é por aquela direção ali. O profeta, ele é alguém especial? É. O profeta é alguém que a gente admira? É, porque ele tem vida com Deus muito intensa. Olha Elias, por exemplo, né, um dos que foi citado aqui. Que homem foi Elias? Meu Deus do céu! Mas aí tem um porém. Lá em Tiago, a palavra do Senhor vai dizer que Elias era homem como qualquer um de nós aqui. Sujeito a falhas, sujeito a erros. Profeta, por mais especial que seja, ninguém aqui adora profeta. Nós não estamos aqui adorando o Senhor, Jeremias, adorado seja o teu nome, não. A gente não está aqui adorando Miqueias, a gente não está aqui adorando Zacarias, a gente não adora profeta. E uma última coisa que eu digo de novo: profeta aponta o caminho, salvação é para lá. Você quer encontrar salvação, é para lá. E aí está o problema. E aí eu sigo aqui para você nessa palavra agora, versículo 15. Muita atenção aqui, não se distraia. Versículo 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí versículo 16. E respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa Cristo? Cristo e Messias têm o mesmo significado. Messias é uma palavra hebraica e Cristo é uma palavra grega, tem o mesmo significado. Significam Salvador. Messias e Cristo significam aquele que resolve o problema da humanidade, que salva a humanidade. Olha a diferença das respostas. Uns dizem que Jesus é um profeta, e hoje tem muita gente falando por aí que Jesus é profeta. Você já deve ter ouvido alguém dizendo o seguinte: olha, eu acho Jesus uma pessoa incrível. Jesus, olha, você tem uma visão de Jesus, eu respeito, mas para mim, olha, Jesus é maravilhoso. Ele tem palavras de amor, né? Aí a sessão ressalta isso, né? Ele ensina o amor. Então, olha, Jesus foi um homem incrível, profeta. Aí a visão profeta. Só que a resposta de Pedro é diferente.
Tu és o Cristo. Você não é profeta, você não é um homem que diz assim, salvação é para lá, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar em João que Jesus, ele não aponta o caminho é para lá, ele diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Messias é o Salvador, é aquele que nos promete, se você estiver comigo, você está salvo. Aí a grande diferença, você pode estar ao lado de um profeta e estar caminhando para o inferno, mas quando você tem aliança com Cristo, a sua direção é para o céu. Essa é a grande diferença, essa é a grande diferença, e a palavra vai nos dizer que aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, ou seja, Messias, Cristo, Senhor, esse alcançará a vida eterna, esse ganhou a vida, esse alcançou o que precisa. Mas pastor, isso é muito óbvio, por que você está falando isso? Porque não é difícil de acharmos dentro até mesmo de igrejas, e aí agora uma palavra bem doutrinária, que a gente não pode vacilar, pessoas que não reconhecem o Senhor Jesus como Deus nessa terra, pessoas que olham para Jesus e dizem, é um grande homem, né? Foi uma pessoa especial, mas ele não foi só um grande homem, ele é Deus em carne, porque lá em Filipenses vai dizer, ele abriu mão de sua glória, e se tornou semelhante ao homem, caminhou entre nós, o Senhor se fez homem e habitou entre nós, o verbo de Deus, Senhor Jesus, ele é Cristo, ele não é profeta, nós precisamos ter essa visão, aí isso é o que nos diferencia de outros, das religiões, por exemplo. Eu vou dar aqui alguns exemplos para pontuar. Eu lembro que lá em São Paulo, na faculdade de teologia, a gente fez um estágio, numa matéria, que a gente precisava visitar outros lugares religiosos para estudar ali como que era o culto deles, o que eles acreditavam e coisa e tal. E aí eu lembro que o meu grupo, ele foi para uma comunidade messiânica. Tem até uma aqui, né, na Três Rios, uma grandona aqui. A gente foi numa comunidade messiânica. E aí um outro grupo foi para uma mesquita, outro foi para uma sinagoga, a gente foi na messiânica. E aí chegando lá, eu lembro que em Valença tinha uma messiânica também, bem grande. E eu achava que eles eram cristãos, porque por causa do nome, né, messiânico, eu falei, é cristão também nessa igreja aí. Só que não. Quando a gente chegou lá, a gente conversou, fomos muito bem recebidos lá, inclusive. E aí começamos a conversar com eles sobre o que vocês acreditam. A messiânica crê no seguinte, eu até fui ler essa semana lá para trazer aqui fresquinho, para não esquecer de nada. A messiânica busca uma elevação espiritual da pessoa. Você entra a partir do momento que, se você for se tornar um membro da comunidade lá, você passa a buscar a sua elevação espiritual. E aí eles dizem que uma pessoa que passou por essa terra, foi o escolhido do céu para conduzir a humanidade a essa elevação. O nome dessa pessoa é Meishu Sama, é quase um trava-língua, né? Meishu Sama. E ele era, se eu não estiver enganado, um japonês. E aí ele, então, escreveu, acho que 4 livros, né? Eles têm 4 volumes lá de livros que eles leem, meditam e tal, é quase a Bíblia deles, né? E então a pessoa tem que buscar a sua elevação espiritual. E aí eu lembro que a gente chegou lá, a gente ficou olhando, né? Todo mundo sorridente, é uma coisa assim, todo mundo sorridente, aquela coisa. Você entra, tem uma aguinha, uma cascatinha de água assim. Aí eu quase fui igual aquele irmão que falou com meu pai, né? Rapaz, vou chegar aqui, dar até uma dormida, o ambiente é tranquilo, é calmo. E aí então eles pregam isso. Meishu Sama, aí a gente ficou com uma dúvida. Falei, não, tem que perguntar. Falei, para vocês, Jesus, quem é Jesus para você? O que representa Jesus para você? Sabe qual foi a resposta? A resposta foi o seguinte, Jesus foi um homem que conseguiu alcançar essa elevação. Um profeta. Não é Cristo. Cristo, para eles, na verdade, nem existe. Porque o Meishu Sama é profeta. Aponta caminho. Para você alcançar a elevação espiritual, você vai para lá. Não é Cristo. Não existe Cristo. Existe salvação por obras por eles. Só que aí o que acontece? Quem consegue essa elevação espiritual nesse nível, essa perfeição nesse nível? Ninguém consegue. Vou pegar um outro exemplo, uma outra religião. Você pega religiões de matriz africana, você pega ali a Umbanda, o Candomblé e por aí vai. São religiões também que não têm um Cristo. Eles adoram e eles entendem que existem espíritos que regem a humanidade,
que manipulam a natureza. Então eles oferecem coisas para aquelas entidades, para que eles possam ter uma vida um pouco mais tranquila, mas não tem Cristo lá também. Não existe salvação por alguém que resgata eles que têm que buscar também. E aí é a grande diferença, meu irmão e minha irmã. Por que que a fé cristã não é religião? Porque religião diz para você o seguinte: quer se salvar? Vai para lá. Quer se salvar? Faça isso, faça aquilo outro, obras. A fé cristã, o que diferencia de todas as outras religiões desse mundo, é uma palavrinha: graça. Nenhuma outra religião tem graça. Você não vai ver nenhuma outra religião que vai dizer assim: o Deus tal habitou entre nós, pagou o preço do seu pecado, para que você, ao se aliançar com ele, você seja salvo. Não tem. Ninguém vai dizer que Buda fez isso, ninguém vai dizer que Meixo Sama fez isso, ninguém vai dizer que as entidades fizeram isso, os deuses, os santos, ninguém vai dizer, porque só um criou todas as coisas, habitou entre nós, morreu no nosso lugar, pagou a nossa dívida e nos ofereceu de graça. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Não existe em nenhum outro lugar. E aí eu pergunto para você nessa manhã: quem é Jesus para você? É a pergunta que ele faz lá em Cesareia de Filipe. Você está me vendo como? Porque tem gente, repito, que está na igreja, toma ceia, ajoelha para orar, mas vê Jesus como profeta, porque elas não têm certeza da salvação. Estão na igreja, mas ficam o tempo inteiro preocupados. Ai, Deus vai me mandar para o inferno. Ai, eu acho que Deus está bravo comigo. Ai, fica pulando fogueira o tempo inteiro. Jesus, Ele é Cristo, Ele não é profeta. Descansa nele. Se você está ao lado dele, aliançado com ele, você está unido com ele em graça. Tem um pai da igreja, um teólogo, que ele uma vez declarou o seguinte, uma verdade maravilhosa. Ele ilustrou. Ele falou: sabe o que acontece? A vida cristã é mais ou menos assim. Quando você não está em Cristo, Deus olha para você e sabe o que ele vê? Ele vê dívida. Ele vê você como você é, imperfeito, em débito, perdido, sem merecer nada. Ele olha para você e vê perdição. Só que quando nós nos achegamos a Cristo e nós dizemos o seguinte: eu sei que sozinho eu não consigo e eu te recebo como Salvador da minha vida, sabe o que ele vê? Cristo toma sobre si a nossa feiura, e quando Cristo estava pendurado no madeiro, e ele declarou o quê? Senhor, por que tu me abandonaste? Né? Porque Deus estava vendo nele naquele momento, sabe o quê? Meu pecado e o seu pecado, estava nele, se fez pecado por nós, o pior de todos, carregou o pecado de toda a humanidade. Só que eu estou aliançado em Cristo. Sabe o que Deus vê quando olha para mim? O Senhor vê a vida de Cristo impressa em nós, porque a palavra diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo habita em mim, Cristo pagou o meu pecado. Deus não vê mais um papel de dívida, mas Ele vê, Ele prega em nós, Ele coloca em nós um outro escrito, dizendo o seguinte: está pago, está zerado, está novo. É a graça. Veja Jesus na sua vida como Cristo. Quando você tropeçar, quando você falhar, em nome de Jesus, não desista da caminhada. Não desista da caminhada. Pastor, você está repetindo isso de novo? Estou, porque isso é evangelho. Se eu não pregar isso, se eu pregar qualquer outra coisa, eu estou errado. Eu não tenho mais que estar aqui. Isso é evangelho. Quando você pecar, lembre-se dessa palavra: eu não estou aliançado com um profeta, eu estou aliançado com Cristo. Ele pagou o débito do meu pecado. Então as minhas fragilidades Ele tomou sobre si, e Ele vai me ajudar a caminhar. Esse é o segundo ponto dessa mensagem. Essa é a diferença. Quem é Jesus para você? Nessa manhã você vai sair daqui com a certeza da salvação ainda maior no teu coração, na certeza de que está pago, e Ele está me santificando. Eu estou crescendo porque Ele está me santificando. Terceiro ponto dessa mensagem: a verdade é fruto da revelação de Deus. A verdade é fruto da revelação de Deus. E aí eu quero ler com você o versículo 17. Podemos ler, amém?
versículo 17 diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe por que tem muita gente que não tem essa certeza que eu acabei de falar aqui na sua vida? Porque não tem revelação de Deus. Porque essa verdade, amados, ela só fica gravada no nosso coração por meio de revelação. Existe uma diferença entre revelação e interpretação. Eu vou te contar agora a diferença das duas. Interpretação é o seguinte: você já deve ter visto já, quantos aqui já viram livros que dizem o seguinte: Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior mentor que já existiu, né? Jesus, o exemplo de administração e tal. São interpretações que são feitas. O que essas pessoas fazem? Pegam a Bíblia, muitos deles inclusive nem cristãos são admiradores. Pegam a Bíblia e olham para Jesus e dizem: opa, isso aqui é interessante. Porque se eu pegar essa fala de Jesus aqui e trazer para a minha área, vamos supor que eu seja um economista, um administrador, trazer para a minha área, olha, Jesus tem muita lição para administração aqui, né? Olha, ele dividiu os discípulos de 2 em 2 e mandou um exemplo de administrador. Isso é interpretação. Eu estou pegando a Bíblia, eu estou olhando aqui e eu estou interpretando para, de repente, escrever um livro, escrever uma música, estou interpretando. Só que aquilo não marca a minha vida, eu estou para usar. Eu pego e uso. Pego e uso. Agora a revelação é diferente. A revelação, eu pego essa mesma Bíblia e eu abro ela e eu vejo as verdades que ela me ensina, e aí quando é revelação, sabe o que acontece? Aquilo fica cravado no meu coração, aquilo entra no meu coração de uma tal maneira que eu não uso para escrever um livro, eu não uso para fazer uma música, eu não uso, aquilo ficou cravado e aquilo se torna agora parte da minha vida. Aquilo passa agora a ser a direção para a minha caminhada. Muitos caminham por aí com medo de Deus, porque falta revelação. São pessoas que ouvem a palavra, são pessoas que até leem a Bíblia de vez em quando, são pessoas que são curiosas, que têm contato com a fé, mas falta revelação do céu. E aí talvez você possa me perguntar o seguinte: pastor, o que eu faço então para ter revelação? O que eu faço para ter revelação? Eu vou te ensinar 2 coisas. A primeira delas, para você ter revelação, tem que ter intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus não tem revelação. Por que aquela revelação chegou naquele momento em Cesareia de Filipe para Pedro? Porque era um momento de intimidade com Deus. Ele separou, ele não estava mais ocupado com as coisas desse mundo, ele separou aquele tempo para ouvir só Deus e estava ali à disposição para intimidade com Deus. Aqui é só eu e o Senhor. Se não tiver intimidade com Deus, não tem revelação. Você fica na dependência de um monte de coisa. Você fica na dependência de alguém em cima de você o tempo inteiro. Você fica na dependência de alguma religião, de alguma coisa, porque você não tem intimidade com Deus. Você é como Jó fala, né? Ouça, eu só de ouvir falar, te vejo de longe, mas não tem intimidade. Tem que ter intimidade. E a segunda coisa para ter revelação, coração aberto. Porque às vezes a gente quer ter intimidade com Deus. Aí eu vou sentar aqui de novo na bateria. Eu gosto de vir para cá, né? Vou sentar aqui de novo aqui. Aí você quer ter intimidade com Deus, você vai para o cantinho. Eu quero ter intimidade com Deus, mas o coração fechado. Coração fechado. E aí Deus começa a me mostrar o que tem que mudar, eu não aceito. Porque o meu coração está fechado. Ah não, isso não. Ah não, isso daqui não. Perdoar tal não. Amar o inimigo não. Fazer isso eu não quero não. Deus, eu até quero ter intimidade contigo, mas até esse ponto aqui, coração fechado, não tem revelação. E infelizmente, amados, nós temos que tomar muito cuidado, porque é possível eu estar olhando Jesus ali numa certa distância, estar perto e não ter revelação, e não ter a verdade gravada em mim. E amados, cristãos sem revelação, é fake, é falso, não tem duração nenhuma. Sem revelação não tem, sabe por quê?
é só a revelação que vai gravar aquilo no meu coração e gerar transformação. Transformação é pela revelação, não é pela interpretação, não é pela curiosidade, não é pela admiração, é revelação. Porque a revelação grava aquilo em mim. Aquilo fica tão marcado que eu não consigo mais esquecer, virou para a vida e aquilo vai me transformar. Crente que não vive transformação é porque falta revelação, é porque falta intimidade com Deus, é porque falta coração aberto. Pedro teve aquela revelação naquele momento porque ele estava em intimidade com Deus e com seu coração aberto. E olha só, versículo 17, eu vou ler de novo. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelou isso a você. Jesus não elogia Pedro pela atenção dele. Pedro, parabéns, hein? Olha, tu tá ligado, hein? Tem atenção. Jesus não elogiou Pedro pelo seguinte: olha, Pedro, você teve uma interpretação muito boa. Não. Jesus não elogiou o intelecto de Pedro. Pedro, como tu é inteligente. Não. O que ele disse? Bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Você é feliz porque você tem revelação, não porque você é inteligente. E essa é a parte boa, amados. Essa é a parte boa, sabe por quê? Para ter revelação de Deus, não interessa se você é pós-graduado, não interessa se você tem curso de teologia, não interessa se você tem posição, se você tem cargo, se você fala problema ou se fala problema, não interessa, é só você querer se aproximar. A palavra do Senhor vai dizer que é só a gente buscar de todo o coração que Ele vai se revelar a nós. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto, que você vai ter revelação na tua vida. Não olhe para você dizendo: eu não sei direito como faz, então eu não vou ter revelação, eu não sei grego, eu não sei hebraico, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você tem um coração aberto? Você quer ter intimidade com Deus? Amém, o resto Ele vai prover sobre você. É maravilhoso isso. Amados, essa semana eu tive uma experiência muito legal. Fui visitar o irmão Denesi ali, eu até queria que ele estivesse aqui agora para ouvir isso, mas eu vou falar aqui. Fui visitar o irmão Denesi ali onde ele trabalha e batendo um papo ali na guarita. Os irmãos sabem, o irmão Denesi é uma benção. Tem uma coisa que eu gosto é parar para conversar com ele ali. E a gente ficou ali quase uma hora conversando. E aí a gente no final da conversa saiu até rindo, falando o seguinte: irmão Denesi, a gente construiu uma pregação aqui junto. Que eu comecei a compartilhar com ele algumas coisas que Deus estava falando comigo. Aí o irmão Denesi já puxava, né? Pastor, sabe o que eu lembrei? Neemias fala isso. Eu falei: é verdade, varão. E sabe o que isso me lembra? Esdras fala isso. E ele rebatendo com outra coisa, rebatendo não, né? Trocando passe ali, né? Eu passava a bola para ele e passava para mim. Amados, conversamos de igual para igual. E aí, por que eu estou falando isso? O irmão Denesi tem curso de teologia? O irmão Denesi estudou grego, hebraico, mas o irmão Denesi tem uma coisa: é homem de Deus, tem intimidade com o Pai, é isso que nos iguala. No céu não tem diploma, para chegar diante de Deus não tem fila preferencial. Se tu é dessa categoria, você chega primeiro, não. Quer ter intimidade com Deus? Busca isso. E eu quero encerrar essa mensagem com um último ponto, quarto e último ponto: os reflexos em nós. Os reflexos em nós. Por fim, eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte, trazendo de volta o tema dela: quem é Jesus para você? Se Jesus na sua vida for apenas mais um profeta, ele não é o centro da sua vida. Sabe por quê? Profeta a gente até admira. Vou pegar o exemplo de um pastor. Vamos supor, pastor a gente admira. O líder a gente admira, o bispo a gente admira. Só que, vamos ser bem sinceros, você não fica pensando na vida do bispo, do pastor o tempo inteiro na sua casa, antes de você tomar uma decisão. Eu vou tomar uma decisão importante, mas o que o pastor Cleiton faria no meu lugar? Você não pensa isso. Porque profeta a gente não coloca assim. O que Jeremias ia fazer se ele estivesse aqui no meu lugar? Profeta, a gente até admira, mas o que a gente admira não ocupa primeiro lugar na nossa vida. Agora, se Jesus for o Cristo na sua vida, o Salvador na sua vida, toda decisão que você for tomar vai passar por Ele, porque Ele não é mais um, Ele é o número um.
É diferente. O profeta é mais um. Quando é Cristo é número um. E então tudo vai passar por ele. Se Jesus for o Cristo realmente na sua vida, o pecado não vai ser tolerado em você. Você não vai aguentar viver uma vida de pecado constantemente, porque aquilo te incomoda, porque Ele é o Cristo na tua vida, Ele é o primeiro plano na sua vida, e o que desagrada a Ele, desagrada a você também. Você vai até tropeçar em algum momento, mas aquilo vai te incomodar, aquilo vai gerar em você uma dor, um incômodo, que você não vai aceitar aquilo na tua vida. Agora, se Ele não for o Cristo na sua vida, se Ele não for o Senhor da sua vida, você vai continuar pecando e não vai ligar, você vai se conformar com um estado medíocre e vai se acostumar com aquilo, a sua vida espiritual vai ser morna, rasa, sem sal nenhum, e você vai viver uma vida enganando a você mesmo. Nós precisamos entender que aquilo que Cristo for na nossa vida vai gerar reflexo em nós, porque é impossível ter um encontro com Deus e permanecer da mesma maneira. Eu vou encerrar aqui com uma ilustração. Pastor Paul Washer, norte-americano, uma vez ele conta que ele chegou numa igreja para pregar. E aí imagina essa cena, o pastor chegou atrasado. Ele chegou 10 minutos atrasado, o culto começou e tal, o pastor chegou todo suado, na correria pegou o microfone para começar o culto. E aí todo ofegante, quem estava aqui no culto domingo passado vai lembrar do Rogério, né? Fiz uma maldade com o Rogério semana passada, até pedi desculpa para ele. Rogério tocando bateria aqui, acabou o louvor, todo cansado, coitado. Falei, Rogério, ora aqui por nós aqui. Aí o Rogério, Senhor, abençoa as crianças. Ficou todo cansado. O pastor chegou igual o Rogério. Chegou ofegante e tal, cansado. E aí ele virou para a igreja e falou bem assim: igreja, me desculpa pelo meu atraso. Mas sabe o que aconteceu? É que eu estava vindo para a igreja e eu fui atropelado por um trem. Mas graças a Deus eu estou aqui, deu tempo de chegar, o trem passou, depois eu cheguei aqui, mas não aconteceu nada. Aí o pessoal deu risada. Aí o pastor emendou dizendo o seguinte: vocês acham que eu estou maluco, né? Mas eu não estou não, e eu falei isso de propósito, sabe por quê? É possível você ser atropelado por um trem e chegar inteiro depois? O trem vai acabar contigo, o trem vai destruir você. Mas sabe por que eu usei essa ilustração, ele falando lá? Porque muitas das vezes a gente faz isso com Jesus também. A gente fala que encontrou Jesus, mas a vida continua da mesma maneira. E Jesus é muito maior do que um trem. Jesus é muito mais forte do que um trem. É impossível eu ter um encontro com Jesus e chegar e permanecer da mesma maneira. Encerro então com essa pergunta: quem é Jesus na sua vida? Na minha Ele é o Cristo, e que seja também para nós em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Vou chamar aqui os meninos do louvor. Amados, essa palavra falou muito comigo nessa semana. É um texto que faz a gente parar um pouco e colocar a mão na consciência e pensar como que tem sido a minha vida com Deus. A gente sabe que muitas das vezes, amados, a gente acaba fraquejando na fé e a gente acaba duvidando daquilo que Deus pode fazer. Às vezes a gente entra numa situação, num problema, numa dificuldade, e a gente olha para Deus como alguém que não pode nos ajudar, a gente trata Deus como se fosse um homem qualquer. Só que Ele é o Todo-Poderoso, Ele continua sendo Deus. E eu quero convidar você nesse momento a orar, fazendo esse pedido ao Senhor: Senhor, me ajude a te enxergar como Deus na minha vida. Que Jesus seja o Cristo e não apenas um profeta. Que eu possa olhar para Jesus e ver nele o caminho, e não apenas como alguém que me aponta o caminho. As religiões, elas vão nos ensinar a procurar o caminho para a salvação, a fazer as coisas para a salvação, mas o Cristo, Ele abre os braços para você, Ele vai ao encontro da sua vida e diz: você encontrou o caminho quando me encontrou. Que nós possamos então fazer essa oração: Senhor, seja Cristo em nossa vida, seja o Senhor da nossa salvação. Não permita, ó Pai, que a gente venha confiar em nós, não permita que nós venhamos confiar, Senhor, a nossa salvação
do poder dos homens, das instituições, de qualquer coisa desse mundo, porque isso não é o Evangelho, e nós queremos viver o Evangelho, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Tenha a oportunidade agora de intimidade com Deus, louvemos a Ele. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. A palavra do Senhor declara que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amados, essa é a mensagem do Evangelho. Se nós temos em Cristo o Messias, o Salvador, o Deus da nossa salvação, saiba que as coisas velhas ficam para trás.
Saiba que tudo aquilo que Deus precisa gerar em você, Ele vai gerar, porque quando nós somos justificados, quando nós somos salvos, a palavra nos mostra que Ele também nos santifica, nos transforma, nos molda segundo a imagem que Ele tem para cada um de nós. Amados, que nós possamos viver o Evangelho, que toda religião, que toda religiosidade, confiança no homem venha cair por terra e ser abandonado na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, imprima essa verdade em nós. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, nós queremos viver essa vida, não apenas admiradores, não apenas curiosos, mas discípulos, aliançados, compromissados, pessoas, ó Pai, que realmente estão ao teu lado, seja no bom, seja no momento difícil, seja na fartura, seja na escassez, em todo tempo, que não falte fidelidade a Ti, Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. Nós queremos Te agradecer e Te louvar nessa manhã, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus santo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Amados, que nós possamos então sair daqui nessa manhã com essa palavra gravada no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Que você possa meditar nessa verdade que você recebeu. E avisando, essa palavra foi gravada, vai seguir disponível lá no YouTube. Você pode assisti-la, você pode compartilhá-la com alguém, você pode, vamos semear a palavra de Deus, né? Continuar compartilhando. E hoje à noite, obrigado, Isaac. E hoje à noite, a palavra ministrada pela pastora Ionala vai ser gravada também. Se de repente você não puder estar aqui conosco, não fique triste, você vai poder assistir essa palavra amanhã também no canal do YouTube da nossa igreja. Se você que ainda não se inscreveu, se inscreve lá, nos ajude compartilhando, comentando, para que o canal da igreja possa crescer e a gente semear a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amados, que o Senhor nos abençoe nesse domingo, que você possa ter um domingo abençoado com a sua família, na sua casa. Aproveito aqui para dar boas-vindas a Jéssica da Igreja de Pilares, está aqui conosco, nos visitando. Deus te abençoe, Jéssica, em nome de Jesus. Volte sempre, que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Hoje o filho do rico também está aí com a gente, né? O Riquinho está aí, a Jéssica também está aí hoje. Seja bem-vinda também, Jéssica, Deus te abençoe, bom tê-la conosco. Depois vai receber aí bastante carinho aí do pessoal aí. Glória a Deus. Amados, que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa, que o Senhor continue nos guardando e abençoando, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós queremos Te agradecer e Te louvar por essa manhã, mais uma manhã especial, ó Pai. Muito obrigado, porque todo culto, ó Pai, tem sido uma experiência maravilhosa, um tempo, ó Pai, onde nós temos sido tremendamente abençoados pela Tua presença, no meio dos louvores, nas orações, na palavra. Senhor, continue sendo com o Teu povo, continue abençoando, ó Pai, toda a igreja metodista em freguesia, abençoando, ó Pai, todas as outras denominações que nesse momento, ó Pai, estão Te adorando, ó Pai, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Leva-nos em paz, nos dê um domingo abençoado. Abençoe, Senhor, o culto da noite. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, quem estará ministrando louvor, quem estará, ó Pai, dirigindo o culto, a pastora Ionala, ó Pai, na palavra. Dê autoridade à Tua filha, Senhor, que seja realmente um tempo precioso. Nós Te agradecemos e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, um domingo abençoado, em nome de Jesus.